dos Campos, na viragem Mitsubishi. Aqui, na Avenida Deputado Benedito Matarazzo. Hoje, no Papo de Guia, vou receber uma das lendas do Rally dos Sertões, meu amigo, o joseense André Azevedo. André, muito obrigado por aceitar esse convite em gravar o Papo de Guia comigo. Agora começa aquela hora, né? Que você não sabe se é tietagem, se é pergunta, se é curiosidade. Cara, fanzaço, né? Você que torcia muito pela gente lá no começo, quando a gente começou lá no Rally do Paris-Dakar, no Saara, porque hoje em dia já nem mais é isso. Primeiros brasileiros em 88. Eu e o Clever lá. Eu tô falando até arrepiando, porque eu passava ali para ver as motos, o sonho da gente era ter uma Teneré na época. Então, que a Teneré foi lançada depois que a gente participou da primeira Dakar em 88, ela foi lançada, a gente participou em janeiro de 88, ela foi lançada em abril de 88 aqui no Brasil. E os japoneses da Yamaha não tinham falado pra gente que a intenção era lançar a moto aqui. Então a gente treinou com o DT 180 e fomos pegar a Teneré 600 lá na Espanha naquela época, lá depois para a França. Né, comparando com a DT, era um monstro aquela Teneré, né? Imagina a primeira participação se você não tem conhecimento da moto para atravessar o deserto do Saara e numa quilometragem naquela época cerca de 13 mil quilômetros. Caraca! 16 dias. Eu lembro que vocês treinavam no Urbanova ali, né? Seu Cleber. Isso é bem depois. A gente se escondia no meio do mato para ver os caras treinando, porque, cara, era sensacional pra gente, né? A gente saía da ETEP ali. Sim, ali pra trás. Você morava, acho que ali perto do Pôr do Sol ainda, né? Depois veio a Avenida Anchieta lá, né? Nossa, cara, era um sonho aquilo. Pô, o cara representa a nossa cidade, olha, tá na TV, do Brasil, isso era muito legal. Porque isso foi conquistando aos poucos, né? Porque as duas primeiras edições a gente não conseguiu chegar. Então foi só perrengue e aí a gente ficou abandonando, né? Na terceira participação que fui conseguir chegar ao final, primeiro sul-americano a completar o Rally Paris-Dakar naquela época e primeiro das três Américas a receber um troféu, porque fiquei em segundo lugar na categoria até 600 cilindradas com a Teneré, né? E aí foi indo, né? André, tem uma frase que eu trago para minha vida, assim, alguma reportagem que vocês fizeram que tava lá assim, dois malucos transformando o impossível em possível. Tipo, indo atrás dos sonhos. Essa é uma frase que, tipo, quando eu li a primeira vez, me encantou e foi o que eu fiz. Para tentar sair de uma condição que eu podia, poxa, preciso deixar legado e motivar as pessoas que estão aqui no meu bairro a mudar de vida, a tentar uma coisa a melhorar com o ser humano, com tudo. E aí, né, e os sonhos fazem muito essa importância, porque é o primeiro passo que a gente dá, a gente tem que sonhar com alguma coisa, né? Eu participava de enduro de regularidade aqui antes de para o Dakar, mas quando eu recebia as revistas naquela época, não tinha YouTube, não tinha nada. Então eu via aquela revista anual sobre o Paris-Dakar e falava, nossa, olha que legal, que aventura é atravessar o deserto do Saara numa motocicleta, né? Nem imaginava a grandeza. Nem imaginava que eu ia. E daí quando a gente ganhou a maior prova brasileira, Enduro da Independência, em 87, falou, por que não a gente não tenta ser os primeiros brasileiros a participar? Mas sem experiência nenhuma, sem ninguém estar transferindo conhecimento para a gente. Diferente quando o Jean já entrou na equipe, era a nossa 9ª participação, então a gente já tinha 8 anos de experiência para passar para o Jean, para aprender rápido, né? O legado, o bastão assim, muito bem passado. Eu estava vendo uma reportagem ontem, uma entrevista, você com o Elinho, meu amigo, é um cara sim, assim, Elinho, da LOK. O Elinho dá 10 pra caralho. Parceirão de moto, nossa, só que ele tá meio ausente das trilhas. Eu tenho cobrado ele, até a gente tem que fazer uma travessia lá para a Trilha do Ouro lá, que eu falei que ele tem que entrar na minha pé agora. Lá para baixo, para Paraty? Tá. Agora você vem a pé comigo. Porque me convida que de repente, se tiver agenda, a gente vai. Aí, Elinho, ó, tem mais uma parceria de peso agora para você não fugir. E aí ele fala uma coisa bem legal, dos maiores perrengues que vocês já passaram, né? E você fala da dificuldade que é você trabalhar o emocional e as crises que acontecem durante o rolê, porque é muito tempo junto, né, André? Não tem como. Sim. Porque mesmo que você saia para uma trilha aqui na Mantiqueira, que a gente está olhando aqui para trás, ali no pôr do sol, você vai ver a Mantiqueira. Tem tantas trilhas gostosas para se andar, para se caminhar, e você tem que se preparar. E mesmo nessa preparação, vai ter o imponderável. Porque se não tiver o imponderável, não é aventura.
Se você vai fazer as coisas e não tem essas coisas, a aventura fica para pouquinho. E é disso que a gente gosta, de aventura, de descobrir, de superar as dificuldades não previstas. E depois que passa o perrengue também, tudo vira história, é muito legal isso daí. E o legal é que, infelizmente, alguns perrengues você não consegue completar, mas até tem que voltar resgatado algumas vezes, abandonar uma prova. É legal você falar isso daí, porque teve, até está muito memorável, falando exatamente do espírito de equipe, do que é uma família num rally, uma vez que vocês resgataram o Jean. Também. Que você estava passando, o Jean estava lá parado lá e acabou todo mundo chegando junto e mostrando excepcionalmente o que é a família, a equipe ali. Porque essa desenrolar numa competição que você tem que ajudar o outro, porque senão você está precisando na frente, se você não ajudou lá atrás, o cara até passa por você e fala tchau, então espera alguém que vai te ajudar. Isso a gente vê muito no Jalapão, quando a gente está fazendo expedição lá, quando o trade de turista a gente define tal hora que a gente vai sair e tal rota que a gente vai sair. A gente sabe quantos carros estão na rota e quem não chegou a gente vai fazendo a troca, vai socorrendo. Sim. Para todo mundo chegar junto. Porque ali aquela equipe que se faz, embora pessoas olhando de fora achem que é um apanhado de pessoas, não, você tem que ir estruturando e tendo aquele compromisso entre eles, né, para poder se tornar uma equipe, porque senão não fica uma equipe. E a coisa legal também, André, é que assim, é cada um no seu quadrado, né? Sim. O seu melhor é aqui, o seu melhor é ali, e forma essa grande equipe. Sim, e é uma equipe que é interessante isso que você falou, porque eu não sou especialista em muitas coisas. Em algumas sou, mas não em todas. E ali também tem que ter um pouco dessa humildade de você reconhecer que não, nessa situação, eu reconheço que ele tem mais experiência, ele tem mais conhecimento, então a decisão final vai ser dele. Eu vou dar minha opinião, mas se não for ela a tomada, eu vou seguir a dele, porque ele tem essa expertise melhor do que eu, né? Eu falo que a gente divide para somar, né? Sim, cada um exatamente. Um pouquinho ali. Porque daí 1 mais 1 não fica 2, 1 mais 1 fica 3, fica 4. É verdade. Né? André, uma outra coisa também, depois de 10 anos, aquela mudança, né? Sai da moto, vai para os caminhões. E aí começa com um caminhão tcheco, né? O Tatra. Teve uma transição um pouquinho, que foi por 1 ano de carro, entre moto e caminhão, né? Para poder ter o budget, o orçamento para ter moto, carro e caminhão. Então foi 10 anos de moto. No 10º ano, o Kleber pilotou a primeira vez carro. E foi minha última de moto junto com o Jean, que a gente fez dobradinha lá, brasileira, primeiro e segundo lugar na categoria produção lá no Dakar. No 11º eu fui de carro e o Kleber foi com outro carro e o Jean foi de moto. E no 12º que veio o caminhão, moto e carro. Teve um ano também que não teve prova, né? Que foi 2008. 2008. Que teve uma ameaça de atentado terrorista na África, onde que imagina uma competição que tem um orçamento de cerca de $1 milhão só para fazer a organização dela. E ali parar aquilo, sem contar com todos os recursos das equipes. O cara falou, não vamos largar porque pode ter um atentado terrorista lá na Mauritânia. E aí cancelar um Rally Paris-Dakar desse vulto. E vamos descobrir em qual lugar no mundo a gente vai ter mais segurança. E aí veio por 11 edições aqui na Atacama. Daí onde mudou para cá. E aí a situação dos países que apoiavam foram meio economicamente ficando fracos, né? Argentina, Chile e um pouco do Peru. Né? Os problemas políticos que eles têm lá. Daí foram, por 3 anos já está na Arábia Saudita. Então o Rally Dakar está... Mas fica aquele receio, André, quando você está... Pra gente é no meio do nada, para vocês é meio da planilha ali, que vocês estão guiando ali. Mas não fica um receio de repente acontecer uma coisa assim? Olha, eu passei perto de 2 coisas no Dakar com relação a atentados. Uma foi que o caminhão quebrou uma peça, na minha primeira participação de caminhão, e aí a gente parou para fazer uma solda. E nessa solda demorou um pouquinho. E eu cheguei assim uns 20 minutos antes de anoitecer. Só que quando anoiteceu, isso daí 1 hora atrás, andando atrás do acampamento, o pessoal quando anoiteceu não tem helicóptero. Vieram os guerrilheiros, os terroristas do deserto. Tuaregs. Os Tuaregs são os nômades do deserto, mas alguns são Tuaregs também, mas são
os terroristas lá. E fizeram um grande arrastão no deserto. Então todo mundo que estava ainda andando à noite foram parados, cerca de 30 e poucos veículos, roubaram dinheiro, passaportes, essas coisas assim. E aí... Né? Que vai fazer? É uma adrenalina a mais. No ano seguinte, a organização teve que fazer uma... Vou passar por esse país? Tá, que isso aí é uma fonte de renda muito grande para o país. Pulveriza, né? Uma estrutura desse porte passando por ele, porque tem toda infraestrutura, toda essa cadeia de serviços que acompanha o rally que dá um apoio para ele. Então, mas eu vou ter que ter um apoio militar para quando estiver passando, para evitar esse tipo de coisa. Sim. Isso foi em 90. Nada, em 1999 foi isso. Vocês pararam quando? 2003? Em 2000, não entendi a pergunta. 2003 vocês encerraram? Não, em 2012. 2012? 2012. Caraca. Isso aí é a mudança, porque foram 25 anos participando no Paris-Dakar. E foi a primeira equipe a correr em todas as três categorias. Porque imagina que o pessoal que nos assiste é aventura de moto, de bicicleta, de carro, a pé. Cada um tem um jeito de fazer uma estrutura, cada um tem o seu time. Então, imagina uma equipe, tem 4 veículos, mas 4 carros, é uma estrutura tranquila, porque está tudo do mesmo jeito. Peças iguais, mecânicos sabem as coisas. Agora, imagina ter uma estrutura para moto, carro e caminhão, onde o tempo de largada são diferentes. O Jean largava de moto às 6 horas da manhã, o Cleber largava de carro às 8, eu largava às 8h30. Sabe? Então fica e mesmo para chegar, a moto chega muito mais cedo. Daí a estrutura de apoio, então é muito mais complicado. E teve também a primeira mulher, né? Na nossa estreia na categoria caminhões, em 99. Estava no caminhão Tatra, que é da República Tcheca, e a Leilani... Um caminhão que pode chegar de 4x4 a 18x18, é isso? Ou 16x16? Imagina um caminhão desse, cara, você passa, é quase um tanque de guerra. O que eu usava lá era um caminhão 4x4, que era na base dos caminhões de bombeiros para aeroporto. Esse Tatra é o que ficava na sua casa? Ou não, ali é o Mercedes. Era o Mercedes? Mercedes, tá. Esse Tatra 18x18 são os que levam mísseis. Nossa! Porque basicamente são veículos militares que foram adaptados para cá. Até o engenheiro do Tatra ia com você, né? Sim, que era o Mira, né? E depois o Petri, depois o Thomas. Então teve 3 pessoas ali que eram muito ligadas a André, Tatra. Vocês revolucionaram uma geração nossa ali da Zona... Eu posso falar porque eu sou da Zona Norte. Da Zona Norte é onde que eu nasci lá, né? Santana. De passar e falar, pô, os caras são daqui, ó, são... Não, e é legal você falando nisso assim, que nem eu participei nesse último Rally dos Sertões, né, de carro com meu filho, e muita gente que estava atrás passeando e estava competindo, só, pô, lembra quando você andava de Castanheira? Você que me esperou andar de moto, eu comprei uma moto, estou aqui competindo, porque eu via as aventuras que você fazia no meio do deserto, aí eu falei, putz, se ele consegue, por que eu não vou conseguir? Ó, o André tá dando uns spoilers aqui, mas vamos lá. Voltamos daqui a pouco com Papo de Guia. Agora a gente vai falar de Rally da Educação e o legado que esse jovem joseense deixa e tá deixando ainda pra gente aí nos rallies. Com um Papo de Guia e agora a gente vai falar de um projeto sensacional que acho que é pioneiro agora, né, André? Não, foi pioneiro nessa parte da educação com relação ao Rally dos Sertões, né? Rally da Educação. Foi o Rally... Como é que foi isso daí, André? Não, foi o Rally Internacional da Educação que a Escola Alfa Lumen, junto com a equipe Elo Motorsport, quiseram levar de uma forma diferenciada para o trajeto que o Rally dos Sertões foi fazer esse ano, que foi o maior rally do mundo
e também foi o maior rally no Brasil, saindo de Foz do Iguaçu e indo até Salinópolis, com mais de 7 mil quilômetros e 12 dias de competição. Então foi escolhida algumas cidades nesse roteiro, onde a equipe do Rally da Educação fez contatos com os professores locais e fizeram brincadeiras, uma faixa das crianças das escolas públicas, lá de 7 a 12 anos. Então era uma brincadeira que eles enviavam os kits de carro e davam alguma orientação via internet para, no dia da competição, as classes dessas escolas competissem com esses veículos montados por eles. E foi muito legal acompanhar a criançada lá brincando e aprendendo, porque a intenção era botar física, botar matemática, botar a criação, botar a arte da decoração do carro. E aí os vencedores foram os que tinham bolado os carros em cima de um kit que recebia de papelão e aí era movido a elástico, né, de maneiras diferentes lá, e aí tinha uma pista de 3 metros e quem fosse o mais rápido e chegasse no final era o ganhador. Então você extraía conhecimentos e procurava motivá-los, essa criançada, a buscar essas novidades. E tem uma coisa que você fala na entrevista que eu ouvi também que é bem legal, porque leva o conhecimento ou promove estimula o conhecimento ali local, não é para ele sair dali, né? Para ele crescer ali. Para crescer ali, e aí nessa peneirada, garimpagem desses diamantes brutos que a gente consegue identificar quem que tem a possibilidade de avançar, porque não é a educação que a gente está dando, é o Rally da Educação, mas a educação básica está para o governo municipal, estadual e federal colocar, mas sim explorar e dar conhecimento para aquelas pessoas para terem oportunidades outras do que sair e sobressair daquele momento que eles estão. São exemplos, viu, né? E isso eu posso falar com muita propriedade, assim como outros que fizeram parte da minha criação, né? Você, Clever, Jean, de falar, poxa, os caras são daqui. Por que eu não posso fazer algo diferente também? Não é só sonhar, sentar e ficar sonhando. Não, muito movimento. Tem que ir para realização também. Tem que ir atrás do sonho. Papo de Guia agora está sendo uma realização de um super sonho que começou na pandemia, né? Em dar voz para meus amigos. Agora, ter essa bagagem, assim, né? E receber você aqui. E aí a gente foi com essa equipe da educação, teve a equipe da competição e a equipe da educação, no Rally Internacional da Educação. Então foi selecionado algumas escolas para serem a base para a gente fazer o trabalho. E uma das escolas é da Dona Deja, que é onde? No Jalapão, que não tinha energia elétrica. E ela abria a casa dela para ensinar para as crianças que moravam no redor. E aí tinha um parceiro nosso, a Serrana, que fabrica os painéis voltaicos, né? E a gente conseguiu deixar instalado na escola, casa, que não tinha energia elétrica, essas centrais assim, de captação fotovoltaica para poder, pelo menos, gerar energia para geladeira e para algum tipo de possível comunicação quando o sinal da internet estiver lá. Isso, André, isso são uma das coisas que a gente vê em expedições. Agora tá mudando, mas assim, ainda tem nos cantos escondidos do Brasil. Sim, muitos. Né? E eu falo que a gente traz pra gente uma super experiência de falar assim, cara, às vezes a felicidade não tá numa coisa, tá dentro da gente. A gente chega em um lugar inóspito, ermo, e a pessoa é muito mais feliz, de repente, que a gente. Sim, né? Porque ali tá no ambiente dela e o conhecimento, as notícias ruins não chegam a ela, então é o que ela vive. Então isso acontecia muito, sabe onde? Na África. Imagina, eu falo para os amigos, se você nascesse na África, que expectativa de vida você teria? Sabe, no meio dos lugares que eu passei, ou no deserto ou na savana africana lá. E ali tem lugar que tinha expectativa de vida de 27 anos. Imagina só. Sabe, a nossa está, acho que chegando quase... Agora, 90, na média dá uns 70 e pouquinho, mas tem gente que... Mas agora vem o metaverso, vai dar pra gente viver mais aí. Então, mas se a gente nascesse lá, qual a expectativa que a gente tinha? E aqui a gente tendo no Brasil, e aí essa oportunidade de você explorar caminhos novos, e o Rally dos Sertões explorar sempre rotas novas, a gente vai conhecendo lugares onde que
não iria lá para passear, porque o pessoal nem sabe que tem potencial turístico. Jalapão, André. Foi descoberto pelo Rally dos Sertões. Então, você imagina lá naquela época do Rally dos Sertões, lá quando a gente ia para lá para montar tudo, as pessoas, parecia que a gente era ET, lembra? Chegando lá? Sim, o pessoal se espantando com os veículos, com barulho, com a roupa colorida, assim, porque lá não era rota de nada, né? Nada. E quando fala, poxa, como é que passa aqui nesse trem de areia aqui? Essa dificuldade, e aí André, e aquele lance do deserto de você pode ter uma insolação e em seguida você pode ter uma hipotermia. Então, não é bem em seguida, é de dia e à noite. Sim. Né? Ali eu já passei algumas situações assim, porque a insolação, quando você está mais no meio, perto do Equador, e aí o problema é a insolação durante o dia, à noite vai ser 5 graus. O problema no norte da África já é a hipotermia à noite, se a pessoa não se preparar, porque durante o dia vai estar a 15, 18 graus, não é a temperatura. Então, dependendo da região do deserto, você tem problemas da temperatura à noite, de ter uma hipotermia, e mais ao sul, no meu caso, que vinha sempre do norte para o sul, teria problema de muita caloria. Eu estou falando nisso daí porque é um dos temas que tem que se estudar muito, né? Sim, não é só a parte de planilha, a preparação tem que ser muito As competências que uma pessoa tem que ter para fazer qualquer tipo de aventura, a pé, de bicicleta, de carro, de moto, caminhão, pelo Saara, você tem que ter conhecimento dessas variáveis que vai ter ali. André, não podemos deixar de falar, agora o filhão vindo aí, assim, lançando o Lucas aí. O Lucas, ele foi convidado... Para desespero da sua esposa. Não, mas foi uma experiência muito boa. Ele já é engenheiro formado, nunca se entusiasmou com a competição. A gente anda de moto juntos, de Jeep, essas coisas assim, mas nunca ele esteve afinado com competição. Mas ele gostou dessa experiência. E vamos ver o que acontece o ano que vem, mas não para ser profissional igual o filho do Jean. O filho do Jean, o Bruno, está indo pelos UTVs, assim, né? Eu lembro que você fala numa da reportagem também lá, fala, nossa, minha mãe ficava rezando quando saía. Saía depois você levou o Jean, daí piorou o negócio. Você tá com medo de deixar o Lucas aí para você ficar rezando agora, né? Ainda bem que eu tive uma oportunidade grande, que a gente estava juntos no carro. Essa aqui é a Palmira? Essa é a Palmira, ela é mais hardcore. Mais hardcore. Então, e eu revezava no lugar da Palmira com o navegador lá, que era o Lucas e foi muito legal ter pai e filho ali, uma experiência única pra gente de estar eu ensinando para ele um pouco da pilotagem, porque na competição é diferente de você andar por aí, né? Sim. E na navegação também, os detalhes que ele teve um crescimento muito exponencial nessas duas matérias, pilotagem no carro e a navegação. E conhecer a ferramenta também, né, André? Muito importante, né? Sim. Que você tá trabalhando. E aí o negócio de se relacionar com as pessoas no perrengue, as superações que a gente teve que ter para superar uns perrengues que aconteceram na competição, que a competição sempre tem isso, né? E foi legal. Então... Mas André, assim, só tenho a agradecer. Dá pra, eu ficava perguntando 1 milhão de vezes para você aqui, porque eu queria saber muito mais coisas. Então, assim, obrigado por você ter desprendido esse tempo para participar do Papo de Guia aqui na Virage Mitsubishi. Eu que agradeço o convite aqui para o Papo de Guia, porque eu já fui guia algumas vezes no deserto do Saara para os pilotos que viriam depois da gente, que foi o Jucabala, foi o Jean Azevedo, foi outras pessoas ali, né? E é muito legal essa função que você também está dando, uma abertura para todo mundo que gosta dessas aventuras, né? Sim. Obrigado por ter deixado e tá deixando ainda esse legado pra gente. Eu que agradeço. Perpetue pela eternidade aí, que você continue essa história fenomenal pra gente e trazendo esses títulos para São José dos Campos e para o nosso Brasil. Essa trajetória legal aí em cima do que foi conquistado nas coisas de moto, carro e caminhão, e agora vamos ver a melhora ou potencializar o Rally da Educação pelo Brasil afora. André, agora vou pedir para você dar uma mensagem. Ser o primeiro brasileiro a participar do Paris Dakar não foi fácil. Teve muitas dificuldades e ter que ir atrás de muitas competências. Andar de moto era o mais fácil para mim, saber navegar, saber consertar a moto, saber
a parte de dar uma ajuda, apoio de hospitalar ou de um acidentado que pudesse encontrar pelo caminho. Então são coisas que eu tive que enfrentar. E olha que foi difícil as coisas. Eu consegui chegar nas 2 primeiras vezes, só na 3ª vez. E aí nesse trajetória tinha uma frase que eu fiquei sabendo depois. Sabendo que não era impossível, ele foi lá e fez. Porque se eu soubesse que era tão difícil as coisas, não sei se eu ia conseguir. Então a gente tem que começar com um sonho e ir conquistando essas competências passo a passo. Aí você vai chegar onde você quiser, mas comece com um sonho e dê o primeiro passo. Obrigado a todos vocês que acompanharam mais uma vez esse Papo de Guia.